todos os Goroseis são finalmente derrotados pelo Haki mais poderoso da história até agora, o Haki de Joy Boy de 800 anos atrás. E com isso, o poder deste lendário pirata do passado foi revelado. Além disso, o poder de Mu-sama também é mostrado, o poder de criar criaturas míticas. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1122 de One Piece foi um dos melhores de todo o arco de Egghead. Tivemos a revelação da força de Joy Boy, do poder de Mu, a derrota dos Gorosei e até mesmo um flashback onde Joy Boy aparece. Então é claro que esse vídeo merece o seu like, um like tão incrível do nível desse capítulo. Então deixe o seu like e vamos agora para One Piece 1122, chamado Quando Chegar a Hora. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Vegapunk dizendo que o destino do mundo será decidido por aquele que encontrar o tesouro One Piece. Vemos então as reações de várias pessoas ao redor do mundo sobre essa afirmação do Vegapunk. Muitos ficam totalmente indignados, gritando e perguntando se isso quer dizer que o mundo vai ficar à mercê dos piratas. Outros não entendem muito bem o que Vegapunk está querendo dizer, já que os únicos que estão atrás do tesouro One Piece são os próprios piratas, e na visão do mundo, piratas são criminosos cruéis. Vemos também até mesmo alguns dizendo que será uma catástrofe porque além do destino do mundo estar nas mãos dos piratas, Vegapunk também disse que o mundo vai afundar no oceano, e grita para que a marinha faça alguma coisa quanto a isso. Já por outro lado, a reação dos piratas ao ouvir isso é de pura animação. Eles ficam alegres gritando que o maior gênio do mundo deu a abertura, que o One Piece realmente é real, e eles vão pegá-lo. Vemos também os prisioneiros de Impel Down totalmente animados, gritando que os piratas vão dominar o mundo, e que é para o governo mundial já ir se preparando para correr igual maricas. Os guardas de Impel Down estressados perguntam por que os prisioneiros estão ouvindo a transmissão, e um outro responde que estava em todos os Dendemushi da prisão e que é impossível pará-los de transmitir. Temos até mesmo a reação de Kobe. Ele se lembra de quando conheceu o Luffy e Luffy lhe disse que iria ser o rei dos piratas, com Kobe ficando espantado naquela época, dizendo que o rei dos piratas é aquele que consegue tudo o que o mundo tem a oferecer, aquele que pegará o One Piece. Se lembrando disso, Kobe com uma expressão séria então afirma: Luffy, eu vou acabar com o seu sonho. E isso aqui, galera, é muito interessante porque nos mostra que mesmo Kobe e Luffy ainda sendo amigos, vemos que eles vão seguir como rivais ao longo da história, porque eles estão em polos diferentes de justiça, a marinha contra a pirataria. Isso me lembra muito de Garp e Roger, que pareciam ter um vínculo, até porque o Roger pediu a Garp para cuidar do seu próprio filho, mas ainda assim os dois eram rivais por fazerem partes de organizações opostas. Temos também a reação de Bug e os seus piratas. Os piratas do Bug gritam que o mundo inteiro será de seu mestre, mas Bug retruca gritando de volta que o mundo ser dele não é uma coisa que ele deseja, porque esse será o mundo de todos eles. Com isso, seus homens ficam frenéticos, chorando e dizendo que o seguirá até as profundezas do inferno se for preciso. E aqui não tem como negar, o Bug realmente tem carisma, isso não tem como falar o contrário, mas nesse exato momento, Crocodile fala para o Bug entrar logo e se sentar, e Bug com uma expressão de medo, o obedece deixando a multidão à loucura lá fora. A cena então muda para Catarina Devon ligando para Barba Negra e perguntando se eles já podem tirar a vida de Caribou, enquanto Caribou grita atrás dizendo que jura ter informações valiosas. E Barba Negra então dá ordem para levá-lo até ele e diz que se a informação não for boa, ele será eliminado.
E bom, basicamente em Egghead, Caribou encontrou Catarina Devon e Van Algor e implorou para levá-lo até o Barba Negra, por dizer ser muito fã daquela pessoa, que ainda não está claro se tratar do próprio Teach. Mas a verdade é que Caribou realmente tem informações valiosas. Ele sabe da localização de duas armas ancestrais, Poseidon, na Ilha dos Homens Peixes, e Pluton, que está em Wano. Isso nas mãos de Barba Negra pode mudar completamente o rumo da história, com Barba Negra podendo ir atrás de uma dessas armas e usá-la para os seus planos malignos. Vegapunk então continua sua transmissão ao mundo, mas pelo robô ancestral Emmet estar lutando contra os Gorosei, a mensagem sai cortada, com Vegapunk dizendo: "Esta é a verdade, era de Joy Boy." E como poucos instantes atrás, Vegapunk estava falando sobre o tesouro One Piece, é muito provável que Vegapunk tenha dito que o tesouro One Piece, na verdade, era de Joy Boy, e não do Roger, como o mundo inteiro acredita. Voltamos então para Egghead e de repente o Gorosei Topman Warkuri, na sua forma de javali, acerta um golpe em cheio no robô Emmet. E o Dendemushi, que estava fazendo a transmissão do Vegapunk, acaba desmaiando, com o vídeo parando completamente em todos os cantos do mundo. Luffy e os gigantes veem o robô sendo atacado e gritam por ele, porém um problema ainda maior faz a sua atenção mudar de lugar. Enquanto o navio dos Chapéus de Palha estavam caindo da parte superior da ilha, de repente o Gorosei Venojuro aparece atrás deles, prestes a cortar o navio completamente. Nami então imediatamente pede a ajuda de Zoro, e Zoro se prepara para um novo confronto direto. Nos capítulos anteriores vimos que Vegapunk Atlas se sacrificou para segurar esse Gorosei, para dar tempo dos Chapéus de Palha fugirem dali, mas o sacrifício ainda assim foi em vão, e o Gorosei Venojuro continua na cola deles. A cena então volta a Egghead e de repente o gigante começa a falar com Luffy por meio da voz de todas as coisas. Ele chama Luffy de Joy Boy e pede desculpas. Ele fala que é impossível Joy Boy ainda estar vivo, já que se passaram 800 anos, e por isso já entendeu o que está acontecendo. Luffy fica confuso e pergunta ao robô Emmet se ele está o confundindo com alguém, e o robô continua dizendo. Ele fala que Luffy se parece demais com ele, que até mesmo consegue sentir as emoções daquele dia, e mais uma vez pede desculpas a Joy Boy, dizendo que ele não conseguiu virar rei. Esta frase de que Joy Boy não conseguiu virar rei pode estar relacionado a ser o rei dos piratas. Se realmente for isso, isso quer dizer que Joy Boy não foi o primeiro rei dos piratas, mas também esse rei pode estar se referindo a um reino que junta todas as raças em um só lugar, como já vimos Joy Boy tentando fazer, como por exemplo, levar os homens peixes para a superfície. Nesse caso, Joy Boy não conseguiu criar o reino de seus sonhos, ele não se tornou o rei de um lugar totalmente livre. Mas continuando, Luffy fica confuso se perguntando o que é esse rei. Mas enquanto isso, os Gorosei começam a se juntar em frente ao robô Emmet. Até mesmo Saturno, que tinha sido destronado no capítulo anterior, se recupera e volta para a ilha, nos dando uma prova bem convincente de que o seu poder não vem de uma Akuma no Mi. Até porque no capítulo anterior ele caiu na água, e mesmo assim saiu aparentemente sozinho e voltou para a ilha quase totalmente recuperado. O Gorosei Schaefer de Júpiter, na forma de verme de areia, então pula em direção ao navio dos gigantes com o objetivo de destruí-lo. E enquanto faz isso, o robô antigo Emmet pergunta a Luffy qual é o seu nome, no qual ele responde que é Monkey D. Luffy, aquele que se tornará o rei dos piratas. O robô então menciona o D em seu nome, como se reconhecesse essa inicial ou como se isso despertasse uma curiosidade nele. E então o robô começa a rir.
Nesse exato momento, assim que o Gorosei Verme de Areia estava prestes a acertar o navio, o robô Emmet estica uma corda de seu corpo, rompendo um nó que estava nela. E de repente, um haki insano começa a emanar da corda. Todos os marinheiros em volta começam a cair inconscientes, e Luffy se surpreende com aquele haki tão poderoso que nunca viu algo igual. E enquanto o haki continua emanando, o robô chama Luffy e o agradece por mostrar o ritmo dos tambores mais uma vez, e pede por favor para que ele não morra, que ele não deixará o Luffy morrer. O haki emanado pela corda do robô é tão grande que pega navios da marinha a uma distância incrível, amedrontando até mesmo vice-almirantes. E os Gorosei que estavam próximos ao robô, de repente, começam a perder suas formas demoníacas e todos eles, com exceção de Saturno, começam a simplesmente evaporar, sumindo no ar. E então vemos o castelo de Mary Joyce, com os 4 Gorosei que sumiram, voltando para lá, completamente confusos e com semblantes de derrotados. Basicamente, o haki que o robô emanou foi tão poderoso que subjugou os Gorosei, fazendo a invocação deles ser completamente cancelada. Inicialmente, apenas o Gorosei Saturno foi pessoalmente até Egghead, sendo escoltado pelo navio da marinha, e quando chegou lá, ele então invocou os outros 4 Gorosei diretamente do castelo de Mary Joyce, e com esse haki com dimensões jamais vistas antes, esta invocação foi anulada junto com as suas formas demoníacas, e é por isso que os 4 Gorosei voltaram para Mary Joyce, e apenas Saturno continuou ali, porque ele já estava ali pessoalmente antes. No momento em que isso acontece e o haki acerta os Gorosei e Musama dentro da Câmara das Flores do castelo de Mary Joyce, de repente dá um grito de dor angustiante e vemos a sua expressão, no que parece ser medo, enquanto ele está ofegante, dizendo Joy Boy. E bom galera, parece que Mu sentiu o ataque de haki através dos Gorosei. Isso me fez pensar em uma possibilidade que dá resposta para todo esse poder misterioso. Na verdade, os poderes demoníacos dos Gorosei vêm do próprio Imu. É por isso que eles não foram apresentados como usuários de Akuma no Mi e que o Saturno, mesmo caindo no mar, ainda foi capaz de sair da água, porque não são frutas a origem de seu poder. E também é por isso que quando o robô Emmet liberou o haki e destruiu as formas demoníacas dos Gorosei, foi o Imu quem sentiu todo o impacto. Ainda tem muitas formas de abrir essa linha de pensamento e provarmos qual é realmente o verdadeiro poder de Mu, como os próprios olhos de Mu com íris duplas e que vários outros personagens também possuem, e tem um significado muito importante. Mas se eu fosse falar de tudo isso, ficaria grande demais para explicar nesse vídeo. Então eu vou fazer um vídeo explicando todo o poder de Mu, que foi praticamente confirmado nesse capítulo. Seu poder está associado a transformar outros em criaturas míticas. O capítulo então continua com o navio do Chapéu de Palha caindo em segurança no mar, já que o Gorosei Etan Barão Venujuro, que estava atrás deles, foi mandado de volta para Mary Joyce. Luffy então pergunta se eles estão bem, e eles ficam em dúvida, se perguntando para onde foram os monstros, mas Luffy apenas responde que todos eles meteram o pé dali. Os gigantes também estão perplexos. Eles se perguntam como um haki pode ser capaz de sumir com alguém assim do nada. Mas como sabemos, o haki apenas desativou as habilidades dos Gorosei. E eles sumiram porque na verdade voltaram do ponto em que ativaram os seus poderes e a sua invocação. Usopp, Jinbei e Chopper então choram de felicidade por terem chegado no mar a salvo, mas Nami lhes dá uma notícia triste sobre Atlas e Edson, que provavelmente perderam suas vidas. Enquanto isso, o Gorosei Saturno, o último Gorosei restante em Egghead, então se aproxima do robô antigo Emmet, e nesse momento, Emmet começa a se lembrar de uma conversa que teve com Joy Boy
começando um flashback desse momento. No flashback podemos ver a silhueta de Joy Boy, e ele se parece muito com o Luffy, desde a sua forma de se vestir com a manga da blusa não cobrindo completamente os braços e até mesmo possuindo um chapéu, muito possivelmente o próprio chapéu de palha do Luffy, dando uma importância ainda maior para o chapéu de palha, porque agora sabemos que ele também pertenceu a Joy Boy. É por isso que quando Luffy comeu a fruta de Nika, a fruta que pertencia a Joy Boy, Shanks também lhe deu o chapéu de palha, porque ele será importante para pegar o One Piece. No flashback, Joy Boy então fala com Emmett. Ele diz que após a sua morte, Emmett ainda vai viver muito, e vai chegar o dia em que ele não poderá ajudá-lo, e por causa disso, Joy Boy diz que deixará dentro de seu corpo um nó contendo seu haki mais poderoso. E se ele estiver em perigo, ou se alguém que ele queira proteger estiver em perigo, é para Emmett desfazer o nó para liberar o haki. Joy Boy lhe diz que vai ajudá-lo mesmo estando no passado, e apenas gostaria de saber quando, mas é para ele usar esse nó muito tempo depois. Emmett, então sorrindo, diz que está muito feliz, que carregar esse nó é como se Joy Boy ainda estivesse com ele. E com isso está revelado que aquele haki insano no nó que Emmett desfez era do próprio Joy Boy, o haki mais forte já visto até hoje, que foi até mesmo capaz de superar os Gorosei. E então voltamos ao presente. Enquanto voltava a adormecer, ficando inativo novamente, Emmett diz as suas últimas palavras: "Eu não fiquei sozinho por todo esse tempo, Joy Boy estava comigo." E assim, o robô se desativa enquanto Luffy e o Chapéu de Palha, junto com os gigantes, se preparam para a próxima aventura. Esse é o início do fim do arco de Egghead e o começo da nova jornada até a Ilha dos Gigantes, Elbaf.